Alô! Olá, olá, olá. Muito boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, por vocês terem priorizado esse momento aqui mais uma vez conosco da The99. Eu sou o Felipe Fittipaldi, eu sou o diretor de conhecimento da empresa e esse é mais um dos nossos episódios do programa, das lives da The99 Convida. Nós elaboramos esse cenário, a gente está criando esses conteúdos para vocês, para primeiro comemorarmos os 13 anos de empresa. Então amanhã a gente completa 13 anos de The99, no dia 31 de julho. A gente está preparando coisas muito interessantes para a gente seguir trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E também para a gente marcar o nosso reposicionamento no mercado. Então a gente veio com uma identidade atualizada, coisas novas, muitos produtos de muita qualidade, muito valor percebido para entregar para vocês. E dentro desse cenário, a gente preparou aqui, nós trouxemos nossos amigos, nossos queridos colaboradores, pessoas que trazem um conteúdo muito qualificado para todo mundo que nos assiste, e é parte da nossa missão compartilharmos aí um pouco da nossa estratégia, conhecimento, sempre com pessoas que agreguem de fato, que tenham muito conhecimento e que contribuam de alguma forma com o crescimento profissional de todos nós. Então hoje a gente fecha a temporada no mês de julho do The99 Convida, mas já adianto para vocês, em agosto nós teremos mais 2 eventos. Estarão conosco a Vanessa Palomo, gerente de canais da Pipefy, e também o especialista Master Trainer em comportamento e desenvolvimento de pessoas, Alessandro Martinez. A Vanessa diretamente de Curitiba, o Alessandro diretamente de Brasília, mas hoje a gente está indo até um pouco mais longe, estamos um pouco mais distantes. Quem vai abrilhantar essa live, quem vai estar conosco aqui hoje, eu já aproveito para abrir e agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade dele.
Direto da Inglaterra, nosso querido amigo Wanderson Machado, especialista em gestão de pessoas, tem muita experiência internacional. Deixa eu colocar o Wanderson na tela aqui já. Especialista em desenvolvimento de pessoas, tem atuação profissional junto a multinacionais ao redor do mundo já há mais de 15 anos, é um cara brilhante e, mais do que tudo, é um querido amigo. Wanderson, muito obrigado pelo seu tempo, muito boa noite. Pode se apresentar para o pessoal aí. Boa noite, Felipe, tudo bem? Prazer para mim estar aqui com você hoje e poder compartilhar algumas coisas aí que temos vivido nos últimos anos. É uma alegria ter acompanhado aí o trabalho de vocês aí, da D99, e para mim é uma honra estar aqui hoje com você. Espero poder contribuir de alguma forma. Certamente, certamente. O que a gente vai falar hoje? Vocês viram lá, né? Nós fizemos um nome bonito, né? Os segredos da inteligência comportamental na prática. O Wanderson é um cara que ele vive, ele é um missionário do desenvolvimento de pessoas. Isso faz parte da carreira dele, ele vai contar um pouco da história dele, né? Ele é um profissional de tecnologia, um gerente de projetos, mas que ao longo da vida profissional sempre teve como das principais atribuições ajudar com que as pessoas que partilham do ambiente de trabalho com ele, pessoas que atuam dentro de projetos com ele, sempre se desenvolvam, melhorem, identifiquem aquilo que tem de melhor e sigam seus próprios caminhos, sempre se enriquecendo e se nutrindo de coisas muito boas. Então, o Wanderson partilha muito desse cenário com a D99 e é disso um pouco que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente fala de desenvolvimento comportamental, de inteligência comportamental, a gente está falando de uma das inteligências múltiplas, né? Para quem é um estudioso do assunto, conhece isso, porque existem diversas maneiras de você desenvolver as suas habilidades. E a maneira por meio da qual você organiza e estrutura a sua interação com as pessoas parte muito do quanto você se conhece e o quanto você identifica aquilo que de fato você é bom, você performa. Essas habilidades sensíveis, né, essas soft skills hoje, são fundamentais para o desenvolvimento de carreira de profissionais em pequenas, médias e principalmente em grandes empresas. Na semana passada, quem esteve aqui conosco com o Maurício Lorenzetti viu como ele relaciona inteligência comportamental com lideranças de equipe e trabalho com pessoas de alta performance. E o Wanderson, assim como o Maurício, vem da área de tecnologia, mas tem paixão por isso, atua com isso brilhantemente. Então, para eu abrir aqui, Wanderson, você é um cara originalmente de TI, mas dedicou grande parte da tua carreira profissional com essa experiência em pessoas. Então, eu queria que você contasse, por favor, um pouco da sua carreira e como você consegue juntar essas expertises em projetos, tecnologia e em desenvolvimento de pessoas também. Por favor. Perfeito, perfeito, Felipe. Então, como você disse aí, né, eu, da área de tecnologia, acabei me envolvendo muito com essa área que é a minha paixão de vida, minha missão de vida, que é trabalhar com pessoas, não é? Então, isso para mim sempre foi algo que queimou no meu coração, né? Então, eu me lembro que há quase 20 anos atrás, eu sempre trabalhei muito com pessoas, mas eu não estava tão envolvido na área de tecnologia, tá? E as duas coisas que eu sempre tive certeza, convicção que fariam parte da minha vida profissional e que de alguma forma me colocariam em um posicionamento onde eu poderia influenciar de certa forma o maior número de pessoas, era a questão da tecnologia e a minha forma de trabalhar com pessoas, que é essa parte que você mencionou dos soft skills, né, das habilidades comportamentais. Então, como aconteceu? Eu já falava na época, né, eu falo alguns idiomas, né, na época a HP estava procurando pessoas que falassem pelo menos 3 idiomas europeus, tá? E o que eles estavam oferecendo nessa época? A HP na Bélgica, na época eu estava vivendo na Bélgica, hoje eu estou na Inglaterra, né? E nessa época eles estavam procurando profissionais da área de linguística que falassem vários idiomas, mas de preferência 3 idiomas europeus, e a proposta deles é que eles ofereceriam um contrato e iriam investir em você na área de tecnologia. Tá? Então eles iam te preparar de todas as formas possíveis para que você pudesse atuar no mercado europeu pela HP, usando as suas habilidades, a habilidade linguística, e iam te preparar na parte de tecnologia. Foi a partir daí, então, que eu me lancei nesse mundo de tecnologia mesclado com pessoas. Para mim foi uma oportunidade muito boa, porque por muitos anos
eu fiz um grande investimento na área de aprendizagem de idiomas. Então, eu consegui adquirir esses idiomas, a fluência neles, e isso daí foi um cartão de visita para eu entrar na HP. A HP, então, me ofereceu toda uma estrutura para que eu aprendesse as diferentes tecnologias que eles tinham para oferecer na época, e isso me lançou no mercado de tecnologia. A partir dali, eu comecei a trabalhar com diversas empresas aqui na Europa, que eram clientes da HP na época. Eu trabalhei com a GM, a General Motors, trabalhei com a Xerox, trabalhei com inúmeros clientes. E depois dali eu fui para alguns bancos, e essa paixão de trabalhar com pessoas e trabalhar com tecnologia sempre esteve presente na minha vida. Então, a partir desse momento, Felipe, eu comecei a perceber o seguinte: o mundo caminha nessa direção de um avanço tecnológico assustador, como nós sabemos, né? Por exemplo, nessa época agora de pandemia, as tecnologias disponíveis que permitem que o mercado continue funcionando, né? Então, todos que estão trabalhando, e desde o momento que iniciou essa pandemia, só foi possível fazer algo através das diferentes tecnologias existentes. Mas eu sempre soube que, apesar da tecnologia avançar de forma tão assustadora, né, a parte de trabalhar com pessoas também se fazia muito importante. Porque você sabe que, por mais que nós venhamos automatizar quase todos os processos, deixar quase tudo funcionando de uma forma tecnológica, sempre vai ter um momento onde a intervenção nossa, seres humanos, vai se fazer necessária. Sempre. Não há como deixar tudo funcionando de uma forma somente automatizada. Tá? Então, foi a partir desse entendimento que eu percebi, eu preciso me desenvolver muito bem na área de tecnologia, sim, porque senão eu não consigo avançar no mercado, com o mercado, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também me preparar nessa área de me conhecer mais as pessoas, como as pessoas funcionam, né? E, a partir daí, eu comecei a investir também nessa área. Então, foi basicamente assim, Felipe, que eu consegui manter esse meu caminhar dentro dessas duas áreas, combinando as duas, sem uma ter que sacrificar a outra, entende? Basicamente é isso, a forma que eu me encontro hoje tem a ver com esse pano de fundo aí que eu acabei de apresentar. A gente fala muito sobre essa interface pessoas-tecnologia, porque já é posto, né? Já está correto. Ninguém discute que a tecnologia hoje ela é universal, ela é acessível, ela é fundamental para o desenvolvimento de empresas e negócios, mas ela nunca vai substituir, principalmente em questões estratégicas, a mão humana, a cultura, o conhecimento. A gente não está falando nem de desenvolvimento de software ou de automação, de RPA ou de nenhum tipo de coisas, mas em termos estratégicos de gestão, a gente ainda vai estar responsável pela gestão dos negócios por muitos anos, né? Isso é irremediável. Então é muito curioso a gente ver como profissionais da área de tecnologia, que a gente olha sempre com um estereótipo, não, o cara de tecnologia ele não conversa com ninguém, ele fica na sala dele, na baia. Isso cai muito por terra, porque vocês interagem com muita gente, vocês fazem a gestão de times muito grandes. É aí que eu ia entrar agora. Você, por ser brasileiro e ter essa atuação profissional, via de regra aí, internacional, já há muitos anos, eu tenho certeza que você conviveu com pessoas tanto de perfis comportamentais diferentes, e você já tem muita habilidade nisso há bastante tempo, então identificar perfis diferentes, e de culturas e nacionalidades diferentes também. Eu queria saber o quão desafiador foi isso para você, né? Porque eu imagino que tenha uma parte muito legal de trabalhar com pessoas de culturas diferentes e de perfis diferentes, mas tem a parte desafiadora. Então, esse mix de sentimentos aí, como é que foi para você trabalhar com pessoas tão diferentes em termos de perfil comportamental, cultural e de até nacionalidades mesmo? Olha, muito interessante essa questão aí, Felipe, porque é o seguinte: todos nós, independente de nacionalidade, né, de cultura, todos nós somos indivíduos com características únicas, né, únicas. Então, normalmente somos muito diferentes. E principalmente quando tratamos de nacionalidades diferentes, né, outras culturas que são, às vezes, por exemplo, culturas asiáticas, até mesmo culturas europeias, que a gente pensa que tem muito a ver com a nossa cultura, mas é muito diferente, né? A gente
lidar, por exemplo, com belgas, com holandeses, com franceses, ingleses, são características muito distintas. Então, eu acho que assim, uma das questões mais importantes em qualquer área, né, sempre vai ser a questão da comunicação, não é? Então, e a comunicação, ela não é o que nós dizemos, não é? Eu sempre entendo que a comunicação é o que as pessoas entendem que nós queremos dizer, ou quisemos dizer, não é? Então, não é o que eu falo, é o que a pessoa entendeu que eu quis dizer, porque senão a comunicação ela não se completa. E então, uma das dificuldades que eu percebo que ainda existe até hoje, quando lidamos com culturas diferentes, com, né, diferentes nacionalidades, é a questão da comunicação. Eu percebo que é necessário nós entendermos, termos a maturidade emocional, né, para entendermos a forma que devemos comunicar, porque tem pessoas que, se você envia, por exemplo, um e-mail para uma pessoa de uma cultura asiática, e você não explica, às vezes, os detalhes, talvez você tenha uma resposta diferente do que você enviar para um europeu, por exemplo, um americano, você vai ter um feedback diferente. Então, talvez você vai perder muito tempo tentando obter uma coisa, porque você tem o hábito de se comunicar com um tipo de pessoa e, às vezes, vai se comunicar com outro, e você não consegue obter o mesmo resultado. Então, eu estou dando um exemplo muito básico, né, um e-mail, mas quando estamos também, por exemplo, lidando com pessoas de outra nacionalidade por telefone ou por videoconferências como essa que nós estamos fazendo agora, aí entram outros fatores também, né? A expressão corporal, né? A sua linguagem corporal, questões relacionadas à forma que nós, por exemplo, brasileiros, gostamos de lidar numa conversa, sermos um pouco mais informais, não é entrar em assuntos mais particulares que às vezes não tem nada a ver, não está diretamente relacionado ao trabalho. Tem pessoas que, quando você aborda dessa forma, vou te dar um exemplo, eu trabalhei com um ucraniano, e eu perguntava sempre para o ucraniano, que é um hábito nosso brasileiro, tudo bem quando você se encontra? E aí, Felipe, tudo bem? E eu perguntava para esse camarada também da mesma forma. E aí, tudo bem? Ele veio, depois de várias vezes de falar isso, ele falou para mim assim, olha, eu vou te falar algo, porque nós somos amigos, mas cada vez que você pergunta tudo bem, na minha cultura, nós precisamos sentar e eu vou te contar tudo que está bem ou não está. Então, eu vou realmente entrar em detalhes para te explicar como eu realmente estou naquele momento. E se eu não estiver bem, você precisa me ouvir, entendeu? O que é totalmente diferente da nossa cultura brasileira. Porque para nós você fala, tá tudo ótimo, tá tudo bem, beleza. Mesmo que o mundo está caindo ao seu lado, não é? Porque tem a ver com a nossa cultura. Então, assim, nessa questão aí, a questão da comunicação, ela vai fazer você ganhar muito tempo ou perder tempo, às vezes. E ganhar e perder tempo significa ser produtivo ou não ser produtivo também. Entende? Então, eu percebo que está muito mais relacionado aos problemas de comunicação do que qualquer outro problema, Felipe. Eu não vejo assim, nós brasileiros, por exemplo, na nossa cultura, nós temos essa facilidade de nos adaptarmos muito facilmente, né? Você chega em qualquer ambiente, rapidamente você já se encontra, não é? E não é assim com toda cultura. Tem culturas que vai demorar mais, as pessoas têm mais dificuldade, elas vão tentar se enquadrar naquele momento ali, entendeu? Para perceberem que realmente é o ambiente propício para elas. Do contrário, ela vai levar muito só no profissionalismo e você tem que relevar isso. Às vezes não é que a pessoa quer agir dessa forma por causa de você, uma questão pessoal. É a questão da cultura dela, entende? Então, nesse aspecto aí, o que eu percebo, no meu ponto de vista, né, nesses quase 20 anos trabalhando com outras culturas aqui, mais de 20 anos, na verdade, foi em 2000 quando eu iniciei, a dificuldade que eu percebo, não só minha, mas de muitas pessoas à minha volta, sempre está relacionada à comunicação. Sempre. Outros problemas são mais fáceis de se relevar, entende? Questões técnicas, questões processuais, questões de cultura da empresa, da organização, são mais simples para relevar, mas a comunicação faz ganhar ou perder muito tempo. Esse cenário de que comunicar é uma arte e comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o seu interlocutor entende, isso se agrava em níveis exponenciais quando envolve idioma, e aí provavelmente nenhuma das pessoas do time atua no idioma nativo, ou poucas atuam profissionalmente no idioma nativo, e por melhor que seja a comunicação
que seja no inglês, ou que seja no espanhol, ou em qualquer outro idioma, também tem dificuldades, expressões idiomáticas, além da cultura que as pessoas já trazem por conta de bagagem cultural, de nacionalismos, de expressões, de até o calor humano, como você falou do ucraniano, né? O cara, quando a gente pergunta tudo bem, a gente nem para ouvir a resposta. E o cara, Não, é automático. o cara É te colocou em automático. xeque, né? Um dia eu vou sentar aqui e vou te contar a minha história e vou falar para você se eu estou bem ou não. É muito curioso, é muito curioso. Exatamente. E para mim foi um aprendizado, entendeu? E assim, tem várias outras experiências, mas a gente lida, por exemplo, nesse momento que vivemos no mercado hoje, todas as empresas, as grandes organizações, eu trabalho com multinacionais já há mais de 15 anos. E essas empresas, a primeira coisa que elas querem fazer é redução de custos, né, de gastos. E todas as empresas, mas essas principalmente, então, todas as questões relacionadas a suporte de tecnologia e tudo, eles levam para onde? Para a Índia, para Budapeste, para a Sim, República Tcheca, são os lugares, Polônia, os lugares mais baratos. Agora, pense, você trabalhar com indianos, poloneses, pessoal da República Tcheca, né, os tchecos, trabalhar com pessoas de vários outros países, onde você tem que apresentar a mesma cultura da empresa, para falar na mesma linguagem, se comunicar de uma forma que você consiga navegar bem todos os aspectos da empresa com essas diferentes culturas, são desafios muito grandes, né? Muito grandes. Então, como você mencionou, tem a questão do idioma, você precisa realmente saber, às vezes, uma coisa que para você em português, você coloca uma expressão ali, a pessoa entende rapidamente. Em inglês, você vai precisar pensar um pouco mais, ou em francês, holandês, não é? Então, são desafios, mas são desafios interessantes que nos ajudam no crescimento, entendeu? Não é, tenho isso como negativo de forma alguma. sim. E é importante a gente lembrar que todos são pessoas. Então, a origem ali, essa arte de comunicação e principalmente a inteligência comportamental, para a gente mergulhar mais a fundo no tema que nós propusemos, né? A inteligência comportamental, quando a gente fala, por exemplo, para pessoas da mesma empresa, da mesma nacionalidade, do mesmo município, pessoas que têm empresa que trabalham com pessoas que moram no mesmo bairro, você se comunicar de forma assertiva já é desafiador, porque cada pessoa tem o seu perfil, a sua linguagem de valorização, aquele ponto de contato, rapport que funciona melhor com aquele indivíduo. Isso o idioma só traz ali um complicador, mas você exercitando essas habilidades ao longo aí desses 20 anos de carreira, como você falou, quando a gente olha para times de alta performance, para equipes que a gente deseja que entreguem sempre o melhor, e não é porque você atua em multinacionais, a gente quer trazer isso para empresas de menor porte, né? Que as nossas equipes performem o máximo possível, que elas entreguem aquilo que a gente pediu dentro do prazo, com as especificidades que a gente pediu, é o que a gente busca como gestor, como pessoa que cuida de times. Então, esse cenário de ter a inteligência comportamental como um grande recurso para você conseguir se comunicar bem, deixar as pessoas sempre aderentes ao teu projeto e motivadas, Wanderson. Você acredita que isso é uma das principais competências para ser desenvolvidas quando a gente fala de líderes, de empreendedores, de gestores? Isso faz muito sentido, né? Seu microfone está mutado, Wanderson, perdão. Desculpa, eu Imagina, imagina. acabei Estamos de volta. acidentalmente. Ok. Olha, essa questão de inteligência emocional, inteligência comportamental, nos últimos anos tem sido assim bem enfatizado, né? Tem se falado muito sobre isso. E, obviamente, que é uma questão um tópico muito importante, como você mesmo mencionou, porque a gente sempre vai estar lidando com pessoas, mas eu sempre gosto, Felipe, de ir assim um pouco mais assim na raiz mesmo da questão, né? Eu gosto de buscar, muito faz parte da minha personalidade, buscar definições, buscar as origens, para que eu possa entender realmente como lidar não só com sintomas, mas com o problema mesmo, a raiz do problema, né? E essas questões emocionais, obviamente que a gente percebe no dia a dia à nossa volta, as diferentes reações das pessoas, os diferentes comportamentos, a gente lida muito com sintomas, não é? Os verdadeiros problemas, eles estão em outro lugar, eles estão em um lugar, talvez, muitas vezes desconhecidos.
Por exemplo, eu gosto muito de observar a questão da... Existe uma palavra em inglês, worldview, que em português acho que é traduzida por cosmovisão. E essa palavra me encanta, porque o que é a cosmovisão? Cosmovisão é é como se fosse uma lente que nos permite ver o mundo de uma forma A ou B ou C, né, seja lá qual for a forma. E essa cosmovisão, ela é, na verdade, um processo bem complexo, não é tão simples, porque tem a ver com onde nascemos, o meio que vivemos, as escolas que frequentamos, os amigos que tivemos, as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, entende? O ambiente que fomos realmente criados, quais foram as instruções que nos foram passadas acerca de vários assuntos, um deles, inclusive, a questão profissional. E quando nós lidamos com países como o Brasil, por exemplo, porque a gente precisa entender que cada país vai desenvolver uma cosmovisão diferente, cada país vai ver o mundo de uma forma diferente. Quando eu falo, por exemplo, com ingleses, com americanos, com pessoas aqui da Escandinávia, alguns países mais desenvolvidos da Europa, a visão que eles têm de países como o Brasil, cara, é algo totalmente distorcido da realidade, entende? Eles, para você ter uma ideia, já me fizeram perguntas do tipo, tem asfalto no Brasil, Aquelas brincadeiras que a gente vê em filmes, às vezes acontecem, né? Os caras realmente têm uma visão muito distorcida. Com certeza, eles pensam, por exemplo, assim, o pessoal lá ainda tem muito índio nas ruas, o pessoal anda descalço, entendeu? Isso eu estou te falando, Felipe, de pessoas assim de alto nível aqui, entende? Que trabalham em posições incríveis. E são perguntas que eu me pergunto assim, como as pessoas conseguem enxergar o mundo dessa forma? Porque assim, isso tem a ver com a cosmovisão, que é uma questão da epistemologia, né? A pessoa ela desenvolveu essa forma, essa ótica de ver o mundo, e ela consegue destratar, ou melhor, deixa eu tentar achar uma palavra melhor aqui, ela consegue ignorar todas as facilidades que temos hoje de conhecimento, de informação, de entrar, por exemplo, em sites na internet, visualizar as coisas, ouvir de fontes, às vezes, mais verídicas, e tirar dali conclusões acerca de países como o Brasil, por exemplo. Mas eles não fazem isso, porque a cosmovisão deles é como você disse, está fechada. Eles enxergam dessa forma e ponto final. Agora, por que eu estou mencionando isso? Porque o Brasil, por exemplo, Felipe, também tem um problema de cosmovisão em muitos aspectos, porque desde o momento que nós vamos para a escola, que começamos a nossa vida acadêmica, antes de entrarmos no mercado de trabalho, nós somos adestrados, nós somos treinados, nós somos modelados a pensar de uma só forma. Entende? Por exemplo, aí desenvolve-se culturas, por exemplo, a cultura de estabilidade, essa de concursos públicos no Brasil, a cultura de buscar aquilo que realmente vai me trazer segurança para sempre. Aquilo que não existe. Nada é para sempre, não é? A não ser aqui, abrindo um pequeno parênteses, a palavra de Deus, que eu acredito muito, a Bíblia, que é para sempre. Mas o resto, tudo, Felipe, acontece. Por exemplo, quem imaginava há um ano atrás, ou alguns anos atrás, que nós viveríamos o que vivemos nos últimos meses, nessa pandemia? Ninguém imaginava isso. Então, assim, essa questão da cosmovisão leva as pessoas a tentar ver as coisas, a conseguir ver as coisas só de uma forma. E tudo isso daí também influencia de uma forma muito profunda nas questões emocionais das pessoas, nas questões comportamentais das pessoas. As pessoas, elas acabam se moldando de uma forma, e cada momento que ela está diante de uma situação que se apresenta, talvez trazendo insegurança, trazendo medo, trazendo dúvidas, a reação dela, comportamental, o comportamento que ela vai desenvolver naquele momento, é baseado nessa cosmovisão que ela desenvolveu do mundo, da vida, das empresas, entende? Então, por exemplo, aqui na Europa, Felipe, eu vejo, cara, inúmeros brasileiros, centenas de brasileiros, nos Estados Unidos, eu morei um ano nos Estados Unidos também, viajei muito nos Estados Unidos, eu vejo brasileiros, Felipe, que não conseguem se ver em um nível suficientemente capaz de alcançar posições elevadas. Então, eles sempre se olham
de baixo para cima. Eles olham assim dentro dos países que eles vivem na Europa ou América do Norte, sei lá o lugar que eles vivem, eles olham de baixo para cima, como se os europeus, os gringos, chamados gringos aí, sempre são superiores, entende? Então você fala de desenvolver um negócio, de conseguir uma promoção, de alcançar um nível de diretoria, de presidência, isso daí praticamente é algo inalcançável, por causa dessa cosmovisão que foi desenvolvida, e automaticamente as reações comportamentais vão ser sempre negativas, entende? As pessoas não vão conseguir desenvolver reações ou habilidades comportamentais que serão somente favoráveis a elas, seja numa empresa que elas trabalham ou no seu próprio negócio, com algumas exceções. Como você sabe, temos algumas exceções de grandes empreendimentos, empreendedores brasileiros que se destacaram, né? Que são hoje CEOs de grandes corporações, mas isso aí são Realmente é um exceções. percentual muito baixo, né? Muito baixo, cara. Assim, se a gente observar o potencial do brasileiro, dificilmente encontramos. Aqui eu volto à questão que você mencionou anteriormente sobre o brasileiro fora do Brasil, né? Uma das características que eu percebo que o brasileiro tem, que é incrível, que o brasileiro precisa aproveitar isso, é a capacidade que o brasileiro tem de conseguir se adaptar em qualquer situação. Eu não sei se tem a ver com a nossa cultura, que sempre foi uma cultura assim muito, a maior parte dos brasileiros sempre teve que ser assim muito desbravador, né? Muito não aventureiro, mas assim ter coragem de colocar a cara para bater, entendeu? De avançar, independente da situação, eu vou alcançar. Então claro que é uma herança dos portugueses também, porque os portugueses chegaram no mundo todo de caravelas, né? E passaram isso geneticamente para nós brasileiros e culturalmente também. Nós brasileiros, a gente consegue meter a cara e avançar, né? Ir para frente. Então, essa característica, ela não é muito encontrada fora do Brasil. Muitos países, eles são muito inseguros quando se fala de novas conquistas, de novas buscas, de alcançar novos territórios, né? Ou seja, isso aí tem muito, nós temos muito no Brasil. Então, assim, essas questões comportamentais, Felipe, nós precisamos trabalhar na questão da nossa mentalidade. Eu diria que esse é um ponto, a mentalidade nossa, do povo brasileiro de forma geral. Precisamos trabalhar a nossa mentalidade. E trabalhar a mentalidade, eu diria também, Felipe, que tem a ver, até mencionei com você que eu queria falar sobre a questão da identidade, porque falando de trabalhar a Por mentalidade, favor, eu queria muito ouvir essa parte, então pode seguir, o tempo é seu. tá, ó, falar sobre comportamento, eu preciso falar sobre identidade. Eu sempre acredito que isso aí está junto, não tem como caminhar separado. Um dos grandes problemas que eu percebo de muitas pessoas, eu tenho atendido muitas pessoas aqui também, dentro das empresas que eu trabalho, fora também, que trabalham assim de forma muito, às vezes, muito insegura, são pessoas que não têm muita convicção se estão na posição certa, se estão na profissão correta, são pessoas que investiram anos em uma profissão e hoje perguntam-se assim, o que eu vou fazer da minha vida? Entende? Eu estou meio perdido e Será eu que estou era meio... isso que eu queria? Será que era isso, depois de tantos anos de investimento? E é triste, porque, imagina, tem um dos grandes mentores que eu tive na minha vida, do Bahamas, ele já faleceu, ele dizia uma coisa assim, muito interessante, que marcou a minha vida. Ele falava assim, ó, pior do que a morte é uma vida sem propósitos. Pior do que morrer é viver uma vida sem propósitos. Então, o que é o propósito? O propósito é eu entender a minha identidade, entende? Porque dentro da minha identidade, na minha identidade carrega-se o meu propósito de vida. Então, quando eu conheço a minha identidade, eu vou automaticamente revelar o meu potencial. E o meu potencial vai me levar a cumprir o propósito de vida, a minha missão de vida. E se eu não conheço a minha identidade, eu não vou alcançar o conhecimento do meu propósito e automaticamente o meu potencial vai morrer. Ele dizia também, esse meu mentor, dizia o seguinte, que o lugar mais rico que existe na face da Terra hoje é o cemitério. Pode ir no cemitério, você vai ver que é o lugar que tem as maiores riquezas do mundo. Tem livros não escritos, tem empresas não iniciadas, tem músicas não cantadas, músicas que não foram escritas, e inúmeras outras coisas que você vai encontrar que morreram, sonhos não realizados,
casas não construídas, famílias não estabelecidas, ou seja, foi tudo para o cemitério. Por alguma razão, por uma razão simples, as pessoas não desenvolveram o potencial que tinham antes de morrerem. E aí, aqui eu gosto sempre de trabalhar a questão das definições, Felipe, porque o que é identidade? Eu disse que a identidade carrega dentro de si o motivo pelo qual nós fomos criados, certo? A definição básica dos dicionários de identidade é o conjunto das características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, né, por meio das quais essa pessoa pode ser individualizada, ou seja, eu sou um indivíduo totalmente único, da mesma forma que você também é um indivíduo único. Cada um tem sua característica única. Agora, a minha identidade, ela vai revelar o potencial. O que é potencial? Aqui eu gosto também de dar uma definição. Potencial, para mim, Felipe, é o quê? Potencial é tudo que existe dentro de mim que eu ainda não conheço. Tudo que existe dentro de mim que eu ainda não sei que existe. Eu não tenho esse conhecimento que está dentro de mim. E também uma outra característica de potencial, é tudo que eu sei que tem dentro de mim, mas que eu ainda não uso. Eu sei que existe, mas eu não uso ainda. E aqui eu vou dar um exemplo sobre a questão de potencial relacionado ao propósito de vida. Propósito de vida é simples. Por exemplo, um piano. Se eu pego um piano, e pode ser o piano mais lindo, mais caro que eu compre, se eu coloco ele na minha sala de enfeite, esse piano fracassou na sua existência. Correto? Porque um piano de enfeite não foi para isso que ele foi criado. Um piano, ele foi feito para ser tocado. E quando ele é tocado, aí ele vai emitir sons harmônicos, né, uma melodia linda, que vai fazer, às vezes, pessoas chorarem, não é? As pessoas encontrarem-se consigo mesmas, com si mesmas talvez alcançar pensamentos e sentimentos mais profundos possíveis. Porque o piano, ele simplesmente realizou o seu propósito de existência. Se eu pego também um microfone e eu não uso esse microfone da forma correta, por exemplo, o microfone precisa estar conectado a um cabo sem fio com receptor, uma caixa amplificada que vai emitir um som, eu falo e esse som é amplificado e emite um som. Mas se eu pego esse microfone e eu não faço essas conexões necessárias, o microfone fracassou no seu propósito de vida também. Então, o que é o potencial? É aquilo que está dentro de mim e eu não conheço ainda, ou está e eu não uso. Da mesma forma, eu vejo inúmeras pessoas à nossa volta hoje que têm um potencial incrível dentro de si, mas não está usando. E não está usando porque a cosmovisão modelou ela de uma forma. Ela hoje, quando vai se encontrar diante de situações talvez ameaçadoras ou de dúvidas ou de insegurança, ela vai reagir de uma forma que não é a forma correta, o que nós chamamos de falta de inteligência emocional ou comportamental. Ela vai tentar conquistar tudo na vida muito mais pelas habilidades técnicas do que pelas habilidades comportamentais, pensando que diploma vai conquistar sucesso, pensando que cursos X ou Y vai alcançar o sucesso que ela precisa, enquanto que eu vejo à minha volta pessoas serem demitidas com um calibre de técnico incrível, mas nem um pouco de potencial comportamental, nem um pouco de inteligência comportamental. E por que isso acontece? Porque às vezes não temos a identidade bem definida, não temos o propósito de vida estabelecido, não sabemos para onde queremos chegar, e muitas vezes não sabemos nem onde estamos. Entende? Que às vezes é até pior. Para quem não sabe nem onde está, aonde quer chegar, fica mais complicado ainda. Então, Felipe, eu gosto muito de sempre usar a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, é a fonte de maior inspiração e de toda a verdade. Tem alguns textos na Bíblia muito interessantes. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, o sábio Salomão disse assim: como nós pensamos na nossa alma, assim nós somos. Da forma que nós pensamos, assim nós seremos. Como eu vejo dentro de mim, como eu me vejo, assim eu serei. Se eu não me vejo capaz de fazer algo, Felipe, não adianta, a gente pode insistir, não vai dar certo. Um outro texto em Números, capítulo 13, versículo 33, também fala sobre o tempo que Moisés, lá no Egito, enviou espias para reconhecer a terra que eles iam conquistar. A Bíblia diz assim, o texto da Bíblia diz assim, Felipe, que os espias, quando chegaram lá, 12 espias, eles viram os gigantes na terra e eles falaram assim, ó, nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Assim nós nos vemos. E é exatamente assim que eles
morreram no deserto como gafanhotos. Entendeu? Somente 2 que se levantaram e disseram assim, não, nós temos condições, nós podemos conquistar a terra, nós temos dentro de nós a capacidade, a habilidade para conquistar. E porque eles viram diferente, foram os únicos a adentrarem a terra prometida, os outros morreram no deserto. Então, isso aí, para mim, mostra uma verdade absoluta. Hoje nós vemos muito à nossa volta isso. As pessoas têm dificuldade de lidar com questões emocionais e comportamentais, porque dentro de si elas não conseguem ver algo positivo, elas não conseguem ver algo que pode fazer melhor, elas não conseguem extrair excelência porque elas acham que o máximo que elas conseguem fazer é aquilo que elas já têm feito, entende? Então tudo para elas acaba se tornando um desafio inalcançável. E infelizmente acabamos por ver muitas pessoas, como o meu amigo dizia, levando toda a sua riqueza, todo o seu potencial para um túmulo no cemitério. Entende, Felipe? Então, assim, eu sei que eu estendi um pouco aqui, mas Não, eu achei... Foi fantástico, foi fantástico. Eu achei que, assim, é interessante abordarmos isso, porque eu vejo... Quando a gente fala, por exemplo, das questões das inteligências que você mencionou, né, os diferentes tipos de inteligência, a inteligência que o Howard Gardner mencionava, né? Exato. Isso, que ele foi um grande cientista desse estudo aí. Assim, eu acredito que a gente vive nesse tempo, Felipe, e ainda volta assim, um pouco mais para a raiz do problema. Eu diria que o problema nosso, hoje a gente tenta resolver os problemas nas empresas, nos negócios, quando já está tudo estabelecido. Mas eu vejo que o problema, na verdade, está lá na base da educação, Felipe. Por exemplo, na nossa época de escola, de faculdade, a gente era muito limitado, sempre dizia assim que aqueles testes de QI, né, que mede, ainda mede hoje, só um Botava tipo todo de mundo em caixinhas, né? Exatamente. Então fazia-se um teste, ainda faz hoje, com algumas raras exceções aí, faz o teste de QI e diz, então, essa pessoa é inteligente, ela pode, os outros não. E a gente sabe que não é isso, e eu achei interessante o estudo do Gardner, que ele fala que, né, hoje já desenvolveram acho que 11, 12 inteligências aí, né, acho que vai desenvolver até mais, tá? Parece que estão querendo desenvolver até a inteligência sexual, uma coisa, há vários assuntos que Vai estão... sabendo. Então, mas assim, o que é interessante disso é que a gente percebe que há várias formas de nos identificarmos com uma área específica de inteligência. Entende? Não é uma só área. Não é aquele que é bom de cálculos, o matemático, que sabe, com pensamentos lógicos, sabe decifrar coisas incríveis. Esse é inteligente. E aquele outro que gosta de ler, gosta de se expressar, aprender idiomas ou cantar, esse não é inteligente. Esse é Tem só um para menor arte, valor, menor exatamente, não existe valor. isso. Não existe isso. Então, cada pessoa, e eu tenho 3 filhos, o meu maior desafio é identificar nos meus filhos qual o tipo de inteligência que eu possa ajudá-la a desenvolver mais. Porque se eu consigo fazer isso, eu vou fazer deles pessoas que vão alcançar o potencial máximo. Entende? Eu tenho aqui um deles que é muito bom na área lógica, o outro já é muito na área artística. Então, é uma pena, é lamentável, eu disse que o problema está lá na parte da base da educação, porque imagine se nós tivéssemos escolas que facilitasse para nossos filhos, que cada um deles, automaticamente, desde a sua infância, já diretamente fosse levado a fazer aquilo que ele realmente tem maiores habilidades. Cara, seria incrível. Teve uma pessoa, inclusive, não sei se você já ouviu falar do método Montessori de educação, da primeira médica, né, italiana lá que desenvolveu esse método, que tem muito de Piaget também, que foi um dos grandes psicólogos aí que trabalhou muito com educação infantil, e ela falava, cara, que assim, a educação, a criança tem que ser o centro da educação. Então, nós precisamos entender como nós vamos facilitar a vida de uma criança para que ela possa desenvolver todo o seu potencial. E não é assim o nosso sistema de educação hoje. Então, assim, o problema... A gente olha hoje o problema dos comportamentos, da inteligência comportamental, como se fosse o problema, mas o problema, na verdade, não é esse. Isso aí, para mim, é o sintoma. O problema mesmo está lá na base da educação e todo o desenvolvimento dessa cosmovisão que leva a pessoa a se ver da forma que ela se vê, a se moldar da forma que ela se molda e, infelizmente, matar o potencial que está dentro de si. Entende? É mais ou menos assim que eu vejo essa questão aí, Felipe. Perfeito, perfeito. Eu só vou, até para você dar uma respirada, só preciso complementar trazendo 2 insights muito, muito rápidos, né?
Tem um filme muito bom, um filme que se chama Desafio no Bronx, é um filme com Robert De Niro, que conta a história de umas relações conturbadas entre pessoas que moravam no Bronx, em Nova York, que tinha trabalhadores e tinha mafiosos. E um dos mafiosos fala que a coisa mais triste que há no mundo é talento desperdiçado. Então ele fala isso, a hora que você começou a me dizer, me veio esse insight na hora, eu falei, até recomendo, quem puder, assista o filme, é espetacular, muito legal. E o cara tinha isso como filosofia de vida, a coisa mais triste que há é talento desperdiçado. E outro ponto, que é essa questão de que as pessoas podem se tornar as melhores versões possíveis delas mesmas. Ninguém precisa buscar desenvolvimento comportamental ou técnico em algo que elas não gostem, que elas não tenham potencial para desenvolver, achando que isso vai tornar o caminho delas profissionalmente mais fácil. É o contrário. Você vai investir energia, tempo, dinheiro e vai se dedicar a algo que não é natural, não faz parte da tua identidade, não reverbera para o teu propósito e fatalmente não vai te trazer o mesmo resultado. Então, eu tinha até várias outras coisas para perguntar, eu preciso abrir para as perguntas do pessoal que está assistindo, mas só para a gente fechar esse raciocínio, Wanderson, hoje, dentro do teu trabalho, uma parte da sua missão é ajudar exatamente nisso, né? Ajudar pessoas a identificarem as suas fortalezas, as suas forças, as suas habilidades principais, ter um reforço positivo em cima delas e fazer com que elas se tornem as âncoras, as bases para o desenvolvimento das respectivas carreiras. Portanto, é muito mais inteligente, né? Você fazer um reforço positivo e tornar as pessoas não a melhor pessoa que o mercado pede, mas sim as melhores versões delas mesmas. Então é nesse sentido que você atua também, né? Exatamente. E eu acho que isso que você falou é um ponto muito interessante, Felipe, porque normalmente as pessoas tendem a se comparar a outras pessoas, se comparar com outras pessoas. Então vamos supor, eu meço o meu sucesso, eu vou mensurar o meu sucesso aqui com o seu. E eu vejo isso de uma forma muito equivocada, porque o que nós vamos fazer, Felipe, é medir o quê? Aonde eu cheguei e onde eu posso chegar. O que eu já fiz até aqui e o que eu tenho condições de fazer. Então, essa deve ser a minha única comparação. Comparar-nos com outras pessoas pode, às vezes, te fortalecer no sentido de incentivar você a alcançar algo mais, a se desenvolver mais, porque você percebe que outros estão avançando mais do que você. Mas quando eu me comparo com outros, para olhar assim para mim, me olhar e dizer assim, cara, eu estou muito baixo no meu nível, as pessoas estão bem melhores. Não é assim, eu preciso entender o meu potencial, aonde eu já Nós nos cheguei. medimos por réguas de terceiros que não servem para nos medir, né? Não servem, justamente. Então, como você disse, você bem disse, existem várias áreas de inteligência. A pessoa precisa tentar descobrir qual é a dela. Cada uma precisa descobrir qual é a sua área de inteligência ou quais são as suas áreas e então focar nela, aprender novas habilidades, dar uma chance a si mesmo de aprender novas habilidades, seja habilidades técnicas ou emocionais ou comportamentais, não é? Para que nós possamos desenvolver mais o que nós já temos de potencial. Porque, no final das contas, o potencial está dentro de cada um, não é? Então, nós precisamos nos conhecer mais para que esse potencial seja desenvolvido de forma plena. E aí as coisas vão naturalmente serem facilitadas. Eu vejo na minha vida hoje que ter desenvolvido mais essas questões de habilidades comportamentais é uma das razões que me mantém em muitos dos grandes negócios que eu faço. Porque tem momentos, Felipe, sinceramente, que a questão técnica me falta. Porque eu lido com questões muito complexas, muito complexas. Então tem momentos que, cara, eu olho assim para a situação e falo, não consigo. Mas aí eu uso a minha habilidade comportamental, eu me conecto com a pessoa correta e extraio dessa pessoa correta aquilo que me falta. Então, me complementa. E automaticamente tem sucesso que vem no caminho, entende? E eu consigo ver o fruto. Então, isso daí é o que eu acredito que me mantém hoje em muitos dos grandes benefícios que eu tenho tido profissionalmente. Vocês não viram aqui porque eu estava com a câmera focada no Wanderson, mas eu bati palmas. É fantástico. Esse raciocínio é fantástico.
Isso é o que pauta muito do nosso trabalho também. É muito bom ouvir isso de outras pessoas, porque isso reverbera a visão que nós temos sobre esses padrões de desenvolvimento de pessoas que são, às vezes, abordados de uma maneira totalmente equivocada. E quando você vai por esse caminho, a hora que você falou do despertar o potencial, né? A gente trabalha muito com isso. Seja a sua melhor versão possível e não se meça pela régua de terceiros. Isso não vai funcionar. Wanderson, eu vou trazer algumas perguntas do pessoal que está participando. Não vou fazer a leitura delas ipsis literis, mas vou trazer para a gente fazer um bate-bola rápido. Beleza. O professor Anderson Miyataki, um parceiro nosso lá de Maringá, sempre participa, então obrigado, Anderson, mais uma vez. Perguntou sobre, na sua visão, como que você enxerga o futuro desse trabalho de gestão e desenvolvimento de pessoas? Porque hoje muitas ferramentas são disponíveis, muitos métodos, muitas abordagens, mas, por exemplo, não existe, e aí eu já entendi um pouco da maneira que você pensa. Então, você acredita que muito dessa origem, dessa parte pedagógica, educacional, de origem, de base, vai nos ajudar nesse cenário de desenvolvimento de pessoas para o futuro? E se isso não ocorrer, vai haver alguma forma, talvez, da gente tentar ajustar as pessoas dentro desses propósitos de vida de uma maneira mais sólida? Como que você vê no futuro esse trabalho, essa ação, esse cenário de desenvolvimento de pessoas? Certo, perfeito, Felipe. Então, eu vejo... Qual é o nome do professor que você disse aí que fez a pergunta? Professor Anderson Miyataki. Quase o meu nome aí, né? Só faltou o W. Olha, é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, Felipe, e o Anderson também, né? O grande problema que a gente percebe hoje em muitas formas de governos, mas também de direções de empresas, que as pessoas trabalham muito com problema, ao invés de trabalhar com a prevenção para evitar o problema. Então, é óbvio que a gente sempre vai encontrar uma solução. Talvez algumas exceções aí, não diria que tudo vai ter uma solução. Tem situações talvez que não vai ter solução, mas quase tudo, dentro da questão prática aí, lidar com situações às vezes comportamentais, de desenvolvimento de pessoas, talvez, digamos, 99% teria uma solução. Mas nós podemos trabalhar na prevenção, preparar, antes de chegarmos lá na frente e termos um problema, já preparar aqui na base. Eu acredito muito que essa questão da educação de base tem tudo a ver. Eu observo alguns países, a forma que alguns países têm feito com relação à educação. Aqui, por exemplo, na Inglaterra, eu vejo isso com os meus filhos, eles trabalham muito projetos, as crianças mesmas desenvolvendo projetos de caridade. Isso é muito comum aqui. Existem muitas empresas de caridade aqui, instituições de caridade, e eles incentivam as crianças desde a educação de base. Então, os meninos que vão para a escola, os meus filhos, desde 4, 5, 6, 10 anos de idade, eles já desenvolvem esse pensamento: eu preciso me preocupar com o próximo, tem pessoas que têm necessidades maiores do que as minhas, eu posso fazer algo, há algo que eu mesmo posso fazer, eu posso desenvolver um projeto e conseguir trazer algum benefício para essas pessoas que precisam. Então, observa a mentalidade que vai se formando aí. Eu já automaticamente estou criando uma geração, gerando uma geração aí, formando uma geração que já pensa no próximo, porque eu acho que isso tudo a gente precisa entender assim: o nosso sucesso só é sucesso se estiver beneficiando outras pessoas. Se estiver o crescimento tem que ser ecológico, senão não faz sentido. E não faz sentido. Então, assim, eu vejo que a educação de base precisa ser remodelada, precisa ter uma reestruturação na educação de base, um grande investimento, trabalhar questões relacionadas a empreendimentos, a empreendedorismo, trabalhar questões de desenvolvimento, a pessoa entender, por exemplo, no Brasil, eu acho que o Augusto Cury tem trabalhado de uma forma incrível aí, tentando moldar essa questão da inteligência emocional, fazer as pessoas olhar para dentro de si ao invés de olhar só para fora. Então, acho que esse pensamento crítico, as pessoas precisam desenvolver isso desde a educação de base. Então, se nós conseguirmos trabalhar dessa forma, perfeito. Se não conseguirmos, então lá na frente vamos encontrar maiores problemas, sem dúvida. Eu não acho que vai acabar, esse mercado vai ser sempre forte, vai estar sempre presente, desenvolver pessoas, trabalhar com pessoas, trabalhar na questão das emoções comportamentais das pessoas, sempre vai estar presente. Agora, nós precisamos tentar entender como nós podemos alcançar esse desenvolvimento a ponto de lá na frente conseguirmos ajudá-las.
Porque, obviamente, nós vamos lidar daqui a 5 anos com problemas totalmente diferentes dos que nós estamos hoje trabalhando com eles, entende? É assim mais ou menos que eu vejo, Felipe. E a cada geração diferente que entra no mercado de trabalho, e principalmente que passa a ocupar posições de destaque, nas quais elas interagem com profissionais ou com responsabilidades maiores, isso tende a se agravar, não se agravar, mas se complicar. O cenário vai se tornando mais complexo. Então, a inteligência comportamental é, na nossa visão também aqui na The99, uma força muito relevante para todo profissional que queira ter um destaque na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, porque você entender como as pessoas funcionam e você se moldar para ser o mais agradável, o mais assertivo possível no dia a dia, é uma inteligência muito válida, porque cada vez se torna um pouco mais desafiador esse cenário. Tem uma outra pergunta de um rapaz, acho que você conhece ele, Ricardo Guirado, querido amigo nosso lá de Maringá também. Cara, quem é esse daí? Né, você conhece ele também. O Ricardo perguntou sobre a cosmovisão, essa questão da cosmovisão do brasileiro que vai para o exterior, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa, ele ter uma autoestima muito baixa, o que faça com que ele reverbere dentro dessa cosmovisão um pensamento de que ele não é capaz porque ele não é tão bom quanto as pessoas que estão ali. E isso certamente atrapalha, né? Isso é uma barreira que é colocada quando brasileiros se propõem a trabalhar no exterior. Primeiro, na minha visão, até para te dar um gancho para você startar, é desnecessário, né? Porque os brasileiros têm um potencial muito grande. Você até falou sobre essa habilidade de flexibilidade na hora de trabalhar, que nos brasileiros é interessante. Mas, de fato, enquanto nós tivermos essa cosmovisão deturpada, machucada, manchada por uma questão de baixa autoestima, isso certamente vai dificultar bastante, né, Wanderson, a atuação profissional dos brasileiros no exterior. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, lida com várias questões, né? Mas a autoestima realmente aí é um ponto crucial, porque a maior parte, né, dos brasileiros que vem para cá, aí nós temos dois extremos, na verdade. Ou a pessoa tem uma baixa estima ou uma autoestima muito elevada, porque você vai encontrar brasileiros aqui extremamente orgulhosos, entende? Muito. Aqueles que você quer sair de perto, não consegue ficar muito, nem 5 minutos perto, entende? Porque conseguiu alcançar uma certa posição e desenvolveu essa autoestima da forma equivocada. Ele pensa que agora, né, tem um rei na barriga. Passa Mas de do forma... limite também, né? Tem isso. Isso. Tem que ter esse cuidado com os limites. E esse daí é um perigoso. E a questão da autoestima, da baixa autoestima, é algo realmente majoritário. Eu vejo que a maior parte dos brasileiros aqui tem esse problema da autoestima baixa. Por quê? Eu vejo, em primeiro lugar, porque nós estamos vindo de um país que não é considerado um país de primeiro mundo, desenvolvido. Não é? Pelo menos ainda não. Esse é um fator. Segundo, nós temos que aprender um idioma que normalmente você chega aqui e as pessoas já falam. E aí já tem aquela insegurança, porque você imagina, cara, uma pessoa, por mais bem-sucedido que ele seja, quando ele lida com uma dificuldade, acaba expondo as fraquezas dele, né, as debilidades dele. Então, você, por exemplo, eu já tive em situações onde eu, falando 4 idiomas fluentemente, eu me vi dentro de uma reunião com várias pessoas, diretores, presidentes de empresas e tudo, e eu tinha que me expressar no idioma, que era um 5º idioma, que eu não me expressava bem, e por falar 5 idiomas, eu podia me comunicar em 5 idiomas, mas eu, naquele momento, não consegui me comunicar bem naquele, cara, mas me deu uma insegurança tão grande para fazer uma apresentação, eu me desequilibrei completamente. Então, você imagina, eu falando 4 idiomas fluentemente, dentro de uma sala que tinha pessoas que só falavam um, que era esse um que eu não dominava bem, eu me senti inseguro. Então, naquele momento ali, eu preciso dominar muito ter um domínio muito grande sobre a minha questão comportamental, para mim não transmitir ali, às vezes, uma insegurança. E, assim, eu consegui me virar bem, digamos assim, mas eu percebo que isso aí é uma situação que afeta muitos brasileiros. Porque o brasileiro ele chega aqui, ele demora anos para aprender o idioma, entende? Em qualquer país que você vai da Europa, você vai ver assim, são raros os brasileiros que falam fluentemente o idioma do país que eles vivem. Isso, infelizmente, é um fato. Então, a questão da autoestima baixa é sim um problema, porque se você não consegue se comunicar bem, já tem um problema aí. Se você consegue se comunicar bem, você tem que lidar agora com a questão de concorrer com europeus. Você vem de um país onde as universidades
estão lá em centésimo, septuagésimo, não sei o que posição, e você vai lidar com pessoas que foram para universidades que estão entre as 10 melhores do mundo, que trabalharam nas melhores empresas. Então, são desafios aí bem delicados, viu, Felipe? Muito bom, muito bom. Wanderson, cara, eu só tenho que agradecer. A gente cumpriu aí honrosamente a nossa pauta. Estamos dentro do tempo, então não quero me estender, até para respeitar o horário que nós combinamos aí com você. Em nome da D99, em nome de todo mundo, muito, mas muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi excepcional passar essa 1 hora aqui contigo, te ouvindo falar, te ouvindo contar histórias da sua vida e trazendo muito dessas percepções. E dá para ver no brilho nos seus olhos assim o quanto cuidar de gente, desenvolver pessoas, ajudar pessoas a que elas encontrem. E você traçou esse caminho que agora ficou muito mais claro, identidade, propósito, missão e esse reforço positivo foi assim, foi uma jornada muito, mas muito agradável para mim. E eu tenho certeza de que para todo mundo que assistiu também. Então, cara, obrigado, obrigado de coração mesmo. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente te convida novamente. Vai ser muito legal poder te ouvir mais uma vez, cara. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço aí, Felipe, agradeço aí a The99 por ter me dado essa oportunidade aí de compartilhar um pouco com vocês. Foi um prazer para mim, foi uma alegria também poder compartilhar com vocês aí um pouco da minha experiência e também ouvir você aí também, foi muito agradável. Pode sempre contar comigo aí em outras ocasiões, estarei mais do que disponível aqui. Não, contarei. Até vou pedir para vocês que estão assistindo ao vivo, ou que porventura vão assistir a gravação depois, ficou interessado, tá com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o Wanderson? Manda aqui no chat. No chat tem um link lá onde você pode registrar o feedback do evento. Manda sua pergunta para lá, a gente marca um bate-papo, eu e o Wanderson, repasso a pergunta para ele, a gente grava o conteúdo e publica depois nas nossas redes sociais. Obrigado Perfeito. a todo mundo. Wanderson, mais uma vez pela disponibilidade. Foi muito bom estar aqui. Esperamos vocês aí nas próximas lives. Foi um prazer. Obrigado. Boa noite. Nós somos a The99. Nós somos especialistas em inteligência corporativa. Um abraço. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.